Uma pesquisa divulgada na semana passada pelo Ministério da Educação mostrou o resultado do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Foram aplicadas provas de língua portuguesa e matemática para alunos do ensino fundamental e médio. E olha que número assustador: de cada 10 alunos, 7 saem do ensino médio sem aprender o que se considera o básico, tanto em português quanto em matemática. É um dado bastante preocupante. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o professor José Vicente, que coordena o programa de Excelência na Educação Básica aqui da Unicesumar. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, é um número muito assustador, porque nem metade dos alunos saem com um requisito básico, né? Sim. Aliás, esse número já vem de algum tempo. Vem piorando, agora mais claramente observado no ensino médio. Mas o ensino básico, que está esquecido, ele também não está bom, né? Vamos lembrar que esses alunos do ensino médio são oriundos da escola básica. Então, eles não estão vindo muito bem. A escola básica melhorou, mas melhorou muito pouco. Melhorou em decorrência, evidentemente, do INEP estar fazendo essas avaliações e, portanto, chama a atenção da escola para que ela tenha que apresentar melhores resultados. Portanto, a razão pela qual nós estamos mal, ela tem uma origem lá atrás, ela vem de muito tempo. Portanto, eu posso até colocar as razões pelas quais nós estamos muito ruins hoje, comparado, evidentemente, com o sistema de ensino de outros países. Quais seriam esses pontos principais, professor? Bom, eu buscaria lá atrás, né? A Constituição de 1988, ela provocou profundas transformações no sistema de ensino brasileiro. Foi implantado aqui um sistema oriundo das teses de Karl Marx, das teses de Lenin, das teses de Vygotsky, da tese de Jean Piaget, das teses até do Papa hoje, do Paulo Freire, que é o Papa hoje da educação básica. Foi implantado um modelo socioconstrutivista que hoje foi abandonado pelo mundo inteiro, né? Oriundo de países comunistas, de tal forma que a criança aprende a hora que ela quer. Ou seja, todos esses homens que eu citei advogam a ideia de que a criança tem que deixar ela quieta e ela vai aprender através da convivência da natureza, né? Ela tem que ser monitorada pelos professores, né? Mais tarde, Paulo Freire, que foi um dos últimos e que todas as escolas brasileiras utilizam a metodologia dele, né? Essa metodologia coloca a criança como o rei da sala de aula. No tempo em que eu lecionava para as crianças, em 1965, que eu sou professor desde 1965, ali nós éramos autoridade. Hoje, a autoridade dentro da sala de aula é o aluno. O aluno pode se dar ao luxo de escrever errado e não pode ser chamado a atenção do professor. E nem reprovado muitas vezes. Não reprovado. Né? Se o aluno escrever casa com Z, não está errado, porque, segundo a tese de Paulo Freire, a criança se fez compreender. Então, não importa que ela esteja escrevendo errado. Razão pela qual temos hoje perto de 80% da população brasileira como analfabetos funcionais, né? E quando a gente observa o sistema de ensino e o sistema de avaliação estabelecido pelo INEP hoje, toda a escola brasileira é refém do modelo. Por exemplo, as provas Brasil, essas provas, nós estamos vendo esse resultado da prova Brasil, do IDEB, essa prova é feita dentro do modelo estabelecido pelo MEP. E a prova de português é só interpretação de texto, mais nada. Não se trabalha uma conjugação verbal, literatura, gramática, nada disso, que é coisas lá da época em que eu estudava e da época que eu também era um professor. Deixa eu te perguntar, professor, a gente sempre fala, é até ruim falar isso, a pessoa falar, não se fala na minha época, mas quando nós éramos pequenos, a educação tinha uma qualidade, não sei se isso mudou muito, ou se foi essa entrada desses métodos que foi, de alguma forma, desconstruindo. Mas, assim, a gente percebe que o pessoal mais antigo, vamos colocar assim, é um pessoal que escreve melhor, que lê melhor, que tem menos erros gramaticais. Caligrafia melhor. Sim. Sim. Quando eu iniciei minha carreira como professor universitário, em 1975, aqui na Universidade Estadual de Maringá,
eu fui para dar aula de cálculo para os cursos de engenharia. O primeiro dia que eu entrei na sala de aula, todos os alunos estavam sentados, eu entrei, bom dia, era de manhã, e todos levantaram, ficaram de pé ali como se fossem soldados. Não eram soldados, não tinha disciplina militar. Aí eu diria, bom dia, podem sentar, todo mundo sentava. Enquanto não terminava a aula, nenhum aluno saía de sala de aula, a não ser que precisasse de uma necessidade. Ok. 30 anos depois, quando eu saí da universidade, que eu entrei na mesma salas de aula para dar aula de estatística, que é a minha área hoje, né? Eu tinha que insistir aos alunos entrar na sala de aula para eles assistirem aula. E alguns até nem assistiam, porque eles tinham o direito, não, hoje eu não vou assistir aula. Ou seja, nós perdemos toda a autoridade para os alunos. Hoje o professor é refém do aluno. O professor tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, porque se o aluno chegar em casa, o pai pode processar o professor por coisas que o professor está falando. Essa falta de disciplina, essa falta de respeito, faz com que a criança se torne o quê? O rei. Isso contraria todas as teses da própria Bíblia. Porque a Bíblia diz o seguinte, que ensina o provérbio, né? Ensina o caminho que a criança deve andar e quando se tornar adulto não se desviará dele. Mas no modelo construtivista é ao contrário, você não tem que ensinar, ela vai aprender na convivência, na interação, né? E aí você, professor, você nem sabe o que faz. E o senhor acredita que esse linguajar que foi criado na internet agora, que o aqui é AKI, que tem, né, essas kkkk, ou seja, essa linguagem de alguma forma prejudica principalmente a garotadinha mais nova que está aprendendo, não digo que está aprendendo, mas que já está ali, sei lá, na 4ª, 5ª série? Essas coisas nascem naturalmente em meio às crianças. O problema é que no passado as crianças eram advertidas, ensinadas como era o certo. Hoje não. Hoje, se você pegar a prova Brasil que foi aplicada ano passado, eu tenho uma cópia ali, você vai verificar que tem algumas histórias que são contadas no linguajar bem caipira e tudo errado. E é aceito plenamente. Eu vou dizer mais na minha área, matemática. Hoje se ensina, e é obrigado as escolas a ensinar as crianças as unidades de medida através de um ábaco. Gente, você já viu alguma criança ou alguém que precisa ir em algum lugar e medir alguma coisa usando o ábaco? Só explica o pessoal de casa que não tem muita noção. O que é o ábaco, professor? Olha aí, ó, pouca gente sabe. Do meu tempo, ninguém sabe. São pontas de madeiras que se coloca 5 aqui, corresponde 5.000, aqui 4.000, aqui 3.000. Umas bolinhas e as crianças aprendem a contar unidades através daquele modelo, né? É um instrumento. Ajuda. O problema é que é só ela. Tirou todos os outros modelos. Outra coisa, se ensina a calcular perímetro e área de figuras planas, obrigatório em cima de matrizes. Eu nunca vi isso. Eu leciono matemática desde 1963. No entanto, é obrigado. E aí as escolas têm que ensinar desta forma, porque as provas que virão vêm com esse conteúdo e, portanto, as crianças precisam aprender para depois mostrar que têm o conhecimento. Ou seja, é uma farsa. Eu conheço sistemas de ensino de muitos lugares do país. Meu filho estudou, fez a high school nos Estados Unidos. Eu tinha sempre cuidado, amando as provas, deixa eu ver o que vocês estão estudando, né? Essa coisa toda. Outra coisa, a escola. Dá um caminhão de coisas para as crianças aprenderem. E não é possível. E matemática e português, que são fundamentais para o resto da vida, isso não fica relegado, mas fica dividido. E a criança passa muito pouco tempo estudando isso. Professor, conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho. Tem várias cidades da região que participam, né? Sim. Bom, esse projeto nasceu em 2014. Ele nasceu diante do grande visionário que nós temos aqui dentro da Unicesumar, que é o reitor. Reitor Wilson Matos, ele é um visionário, talvez um dos maiores que eu conheço do país na área da educação. Ele vinha percebendo
que os alunos que estão entrando, não só no Sesimar, mas as universidades públicas todas, cada vez vêm com mais baixa qualidade. Haja visto que 70% dos alunos agora do ensino médio não têm capacidade para estar no curso superior. E, com certeza, vão estar fazendo o curso superior. Claro, vão estar. Muito bem. Aí, então, ele acordou e me chamou. Eu sou aposentado hoje da Universidade do Estado, e me chamou para coordenar um programa, mas das crianças de 9, 10 anos. Eu falei, mas 9, 10 anos, né? Eu tenho 47 anos de experiência no ensino superior, mas comecei no ensino básico. Aceitei o desafio, porque, na minha opinião, os jovens de 12 anos para cima estão, eu não diria condenados, mas eles estão refém de uma educação medíocre que vai comprometer sobremaneira o futuro deles na profissão onde eles vão atuar. Né? Se for atuar no Brasil, vão estar mal preparados. Então, eles têm que estar fazendo cursos e melhorando a performance para ser bons profissionais no futuro. O professor Wilson, verificando isso, ele falou, não, nós precisamos atuar na escola básica, nas crianças, porque é ali, ao que eles começam a estudar, é ali que nós temos que mexer. Dá para mudar, né? E dá para mudar, dá para mudar. Em 2015, nós fizemos, então, começamos a desenvolver um projeto, fizemos um piloto e partimos de quatro pontos, uma pirâmide com 4 pontos. Na ponta, no vértice da pirâmide, nós teríamos o aluno, que é a razão pela qual do projeto. Um dos vértices seria a escola, propriamente dito, com a sua infraestrutura. A outra seria a educação, os professores. A outra seria a sociedade organizada, né, que teria que atuar. E, por fim, o modelo pedagógico aplicado. Quer dizer, como vamos fazer isso? Bom, diante disso, nós começamos como? Vamos avaliar nós mesmos, vamos avaliar como é que estão esses alunos em português e matemática. Fizemos uma prova muito parecida com a prova que o governo aplica, o questionário também de 49 questões, socioeconômica e cultural. Aplicamos essas provas em 32 cidades, mediante convênios com os municípios, convênios onde o município não gasta um tostão, não gasta nada. O Unicesumar arca com todas as despesas. Íamos nas cidades, aplicávamos as provas, vinham para cá, e aí fazemos uma devolutiva para a escola, dizendo, os alunos foram assim, cada uma das questões, os descritores, os destratores, mostravam aonde que estava a fragilidade dos alunos. E, por certo, esta fragilidade também vinha do professor. Diante disso, nós organizamos o quê? Oficinas aqui para dar cursos aos professores. Uma qualificação. Qualificação aos professores. Vieram aqui dentro daqueles descritores que estavam fragilizados, quer dizer, que os alunos não sabiam, por inferência, os professores também não. E os professores vinham fazer os cursos, estão vindo até hoje. A semana passada tivemos um grupo aqui de 60 fazendo os treinamentos. E a instituição dá até o almoço para eles. Quer dizer, o município não tem que gastar nem com a comida dos professores. Eles ficam o dia inteiro aqui, fazem treinamento, ficam o dia, retorna, e nós fazemos isso 4 vezes por ano. Fazemos a devolutiva. Além disso, nós temos os professores que também vão às cidades fazer palestras, treinamento, gestão, junto às escolas, ajudando as escolas a melhorarem. Veja que nós começamos isso em 2014. O Paraná tem 399 municípios. Os 30 municípios, nós temos mais, mas 30 municípios que nós estamos trabalhando, hoje, eles se encontram entre os 50 melhores do Paraná. Olha que legal. E nós temos o primeiro do Paraná, é um desses municípios que nós tratamos. E o 5º também é nosso. Olha que legal. Ou seja, dos 50, nós temos o primeiro e o 5º aqui. E esse que é primeiro no Paraná, ele é o 5º no Brasil.
Olha que legal. Ou seja, eu não vou dizer que nós estamos fazendo milagre, nós estamos ajudando, evidentemente. Quem está fazendo milagre é a escola, é o professor, é o diretor, é o coordenador pedagógico, né? É o prefeito que está ajudando, né? Ajudando no sentido de assinar um documento, porque ele não está gastando nada. Ninguém está gastando. Quem está envolvido nesse projeto é o reitor, é a universidade, o Unicesumar. Portanto, os resultados são muito bons. É isso que eu ia falar, professor. Da primeira prova que foi aplicada para agora, qual a diferença que foi percebida? Olha, nós melhoramos em 27% o avanço dos alunos da escola comparado com as últimas que nós fizemos. Olha que legal. Mas ainda não está bom. Por exemplo, eu tenho aqui o último relatório que nós fizemos no começo desse ano, entregamos, nós fizemos a avaliação, né, com as crianças nesses 32 municípios, um total de 4.984 alunos só do 5º ano, só aqueles que se preparam para a Prova Brasil, só. Muito bem. Desses, insuficiente, nós constatamos 38,9%, insuficiente. Regular, 41,7%, bom, 11%, ótimo, 8,4%, né? E assim a gente conseguiu uma performance boa. Só que, quando se fala em média, aí é um problema. Aí cai, né? Português, por exemplo, 5,98% foi a média de todas as cidades. Mas se comparado com o Brasil, que dá 4 e pouquinho, tá bom, mas não está. Não está, porque 5,98, o que é que significa? Significa que as crianças de 5º ano estão indo para o 6º, porque não tem reprova. Sim. Não tem reprova. Estão indo do 5º com a metade do conhecimento sem saber. E vão para lá. E esse não conhecimento vai acumulando. É isso que eu ia falar, isso vai sendo empurrado para frente, né? Isso não é corrigido. Não é. Por isso que quando chega no ensino médio, você vê lá 70% de insuficientes. Como é que esses jovens de 17 anos vão enfrentar uma universidade, uma faculdade com essa deficiência tão grande? É até uma covardia, né, fazer isso. Por outro lado, a gente tem outros dados extremamente curiosos. Por exemplo, o INEP faz a avaliação, mas não devolve às escolas o que eles capturam nas provas, nos resultados que obtêm. Não mostram a fragilidade. Não, eles mostram o IDEB. O número. O IDEB. Mas nós detectamos aqui alguns dados que são curiosos. Por exemplo, quando se pergunta para a criança qual é o lugar que você mais gosta na escola, quando você vai na escola, e é dado à criança uma série de opções: pátio, ginásio, laboratório de informática, sala de aula, né? Você sabe quanto por cento de alunos prefere sala de aula? 16%. Pouquíssimo. Isso significa que a sala de aula não é atrativa. Tá ruim. Não é gostosa. Não é um lugar gostoso Exatamente. de ficar. Não é. O lugar gostoso é o pátio, A sala de informática. A merenda, né? Porque tem merenda. Essas coisas é gostoso. Esse é o grande problema. A sala de aula não é atrativa. E não é na sala de aula que o conhecimento, a interação ocorre. Como é que nós vamos conseguir fazer melhorar a educação se a própria criança não gosta da sala de aula? Agora, vem um paradoxo. Quando você pergunta qual é a avaliação que você faz da tua professora, de 0 a 10, porque eles estão habituados a essas notas. Todo mundo dá 10 para a professora. Que nota você dá para a direção? 10. Eles superavaliam o professor e avaliam também a diretora. Não é possível isso. Não é possível todo mundo dar nota máxima para o professor. Alguma coisa está errado, porque no meu tempo eu não ganhava essas notas, não. Né? Eu era professor de matemática. Então, alguma coisa está acontecendo em sala de aula que precisa ser melhorado. Né? Precisa ser melhorado. Outra coisa que nós identificamos também nesse nosso relatório é com relação às raças. Veja que eu estou trabalhando com 4.984, não estou trabalhando com amostra, então não tem margem de erro, não tem intervalo de confiança, porque eu estou trabalhando com todos.
Quando você vê a média com relação à raça, a branco, negro, o pardo, o amarelo, o indígena, você vê a média do branco 4,70 e a média do pardo 4,77. Ou seja, a média do pardo está acima da média do branco. Aí eu pergunto, por que nós estamos dando cotas, então, nas universidades para o afrodescendente, se ele tem capacidade intelectual para competir com qualquer outro? E não deveria haver diferenças, né, Não professor? deveria haver Pra diferenças? ninguém, Não, em a escolha grau, é a mesma. né? A gente vê aqui o indígena, por exemplo, o indígena com 4,45, muito próximo do branco. Agora, cotas. E aí vem uma explicação por que nós estamos tão ruim. Vamos pegar a Universidade de São Paulo, que é a instituição mais de conceito melhor no país. Em 1980, a USP ela aparecia no ranking mundial na posição 40ª, de melhor universidade do país. Hoje, ela não aparece entre as 200 melhores do país. E o reitor que assumiu há 5 meses atrás, 5 ou 6 meses atrás, aliás, 11 meses atrás, ele entrou e ele disse, está na Veja, R$1 bilhão de dívida. Como é que uma universidade como a Universidade de São Paulo pode ter R$1 bilhão de dívida? Complicado. Como vai fazer uma boa escola? Como é que vai melhorar esses alunos? Pessoal, nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado. O que fica é que realmente tem que começar e urgentemente a melhorar a educação lá no comecinho, né? Nós estamos trabalhando para isso. O reitor Wilson Matos, ele está com... Tomara que ele seja o futuro ministro da Educação. Dá tudo certo. Tomara. Aí eu acredito que a educação vai nos eixos. Muito obrigada, viu, pela participação.